presença também desse segmento da família. E, finalmente, no dia 14, nós teremos a Federação dos Trabalhadores Cristãos, catequistas, cursos bíblicos, focolares e movimento de Mãe Rainha. Teremos também, nesse dia, vai falar sobre o tema grande que é de Nossa Senhora, que é a família com a Nossa Senhora, e o ecumenismo com presença de pastores de nossas igrejas, não digo paralelas, nossas igrejas que já comungam conosco já um pensamento de unidade. E que nós temos para essa nossa presença aqui, é agradecer à TV Globo, ao Padre Antônio por essa oportunidade e fazendo um grande apelo ao povo católico de Minas, né? De Belo Horizonte sobretudo, que tenhamos uma grande concentração e que possamos prestar uma grande homenagem à Nossa Senhora nesse dia, juntamente com o nosso pastor. Muito obrigado. Padres de Belo Horizonte começa amanhã o retiro inaciano. Dom Serafim Fernandes Araújo, no dia 11, será homenageado no Tribunal de Justiça, recebendo o colar de mérito judiciário. Começa hoje em todo o Brasil a Semana contra a Violência, uma promoção da Pastoral de Juventude da CNBB. São orações que vamos fazer contra a violência. Dia 8 de agosto, em todo o Brasil, teremos também a Semana da Família. Vamos trabalhar para que a família seja de novo harmoniosa e cheia de paz. No dia 15, saindo da Praça da Rodoviária, teremos a Caminhada da Família em direção à Boa Viagem. Agosto é o mês das vocações. Vamos rezar para que haja mais padres, mais leigos, mais religiosos e religiosas na igreja. Será ordenado padre hoje às 9 horas, lá no Vale do Jatubá, o Frei Célio Pádua Garcia, que é da Congregação dos Padres Dominicanos. Os padres jesuítas fizeram ontem uma grande festa porque foi o dia do fundador da congregação. Amigos, nós agradecemos a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. No Domingão do Faustão, tem swing da pesada com Fat Family e El Chan. Pegadinha com Frank Aguiar. A gincana do Faustão, agitando a galera nas ruas. E ainda, videocassetada. E o Embolador aprontando uma atrás da outra. Neste domingo, 3h30 da tarde. Domingão do Faustão. Bom dia. Os segredos da cozinha. Hoje nós vamos conversar com o chefe da culinária internacional, que vai nos ensinar pequenos truques para tornar alguns pratos simples mais saborosos. E o que é mais importante, bem mais fáceis de serem preparados. Nosso convidado esse domingo é o Wellington Norberto, o chefe Nonô. Bom dia, chefe Nonô. Bom dia, prazer estar com vocês. Qual que é o segredo para se sair bem na cozinha? Porque muitos tentam e poucos conseguem, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu acho que o grande segredo da culinária é a pessoa ter uma necessidade maior de agradar as pessoas. Com certeza. Eu acho que quem manipula alimento, quem mexe com alimento, ele tem essa necessidade latente. Uma pessoa que não gosta, não tem essa necessidade latente, ele jamais vai desenvolver um prato que venha agradar. Porque quem faz com amor, né? Esse eu acho que é o grande segredo, né? Fazer por obrigação? Ah, não, acho que não cabe, com certeza. Vamos falar de alguns segredos, né? Vamos começar por um prato aí que, dia de domingo, normalmente em quase todas as casas aí, é tradicional, aquela macarronada, né? Fazer uma macarronada é coisa simples? Quais são os segredos do macarrão? Dentro do que a gente consegue perceber, eu acho que é bem mais simples do que o que vem sendo feito.
Isso a nível de experimentos, o que a gente tem escutado, da maneira que o pessoal tem passado para a gente. E eu acho que a gente tem uma necessidade realmente de tentar descobrir quem é que passou essas informações e passou uma série de informações errôneas. Vamos iniciar pelo cozimento da massa. O que seria o cozimento? Como é que seria esse cozimento? Eu acho que para cada 100 gramas de massa a gente precisa de 1 litro de água. Isso é mais do que importante. Você cozinhar 300, 400 gramas de massa com 1 litro de água, isso é praticamente impossível. A água em abundância, vamos dizer assim, é que vai dar realmente à massa a soltura e, lógico, a qualidade da massa. Massa não tem segredo, massa é farinha, ou pode ser feito com farinha e água, né? Ou pode ser feito com farinha e ovo, aí varia do que está se fazendo. Na realidade, hoje a gente tem uma farinha especial disponível, que até então a gente não tinha, que são as farinhas de grano duro. É uma massa, vamos dizer assim, que a gente consegue obter um resultado satisfatório ou melhor do que o convencional em função da qualidade dessa farinha. É uma farinha que até então era importada, mas graças a Deus nós já estamos produzindo esse trio aqui, desenvolvendo essa farinha aqui no Brasil. Essa fase de cozimento, muitas pessoas costumam colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo na água. Isso é muito importante, a sua pergunta. Isso jamais em tempo algum. Veja bem, como é que é o comportamento da massa? Se você tem uma massa seca, não sendo uma massa fresca, ou mesmo sendo uma massa fresca, essa massa funciona como se fosse a sua pele, os seus poros. Você coloca ela na água para ela hidratar e com certeza ganhar a cocção certa, o tempo certo, e ela ganhar o que podemos dizer, a forma de massa real. O que ela vai fazer? Ela vai hidratar. Se você coloca um fio de azeite, vai tampar os poros da massa e ela não consegue respirar. Essa massa precisa de respirar. Ao mesmo tempo que o ideal, sempre, em qualquer circunstância, para qualquer tipo de massa, quando você for fazer a massa, que você já tem esse molho que você vai agregar essa massa pronto. Massa também, em tempo algum, em circunstância nenhuma, qualquer tipo de massa. Você não dá choque térmico em massa, você não tira a massa da panela e joga na água fria. Isso também é um grande pecado. Por quê? Você está cessando o cozimento da massa. Você vai impedir a ela que leve para o núcleo dela, que ela vai procurar o líquido que na realidade está sendo cozido com água. Então ela vai buscar a suculência do molho, tudo isso, e vai levar para o núcleo. Aí ela vai ficar mais saborosa. Ela respirando, ela precisa de respirar, então ela vai hidratar e nessa hidratação ela leva para o núcleo dela o seu molho. Nesse cozimento, somente água? Somente água. Nada de inventar e colocar... Ou água e um pouco de sal, dependendo da massa. O ideal é que você coloque um pouco de sal, mas coloque com uma certa antecedência. Quando a água começar a entrar em ebulição, a ferver, você adiciona o sal e dê um tempo para que o sal possa agir, ou seja, que ele misture com a água, tá certo? E lógico que quando você coloca um pouco de sal na água do cozimento da massa, você reduz um pouco o sal do molho, né? Você não pode colocar a mesma quantidade, porque senão você salga o prato, e salgar não é interessante. É melhor adicionar o sal à mesa, ficar faltando sal, do que você passar o sal. Ainda nessa fase preparatória, muitas pessoas quebram o macarrão para poder levar para o cozimento. Isso é correto? Não, isso de maneira alguma é correto. Outro detalhe interessante, são perguntas oportunas. A massa, normalmente, ela é servida com um garfo e uma colher. Massa alguma você serve com garfo e faca. Isso, vamos dizer, os italianos, se realmente você vir a utilizar uma faca, você está cometendo um sacrilégio, porque você vai dizer que a massa dele não está na consistência certa, que a coisa não... Se sente ofendido. Ofendido, e com certeza. Então você serve a massa sempre com um garfo e uma colher, ou mesmo não havendo a necessidade da colher, para que você possa, vamos dizer assim, pegar todo o molho disponível dessa massa,
não é? É muito comum nas mesas dos italianos, são os grandes consumidores de massa, você servir uma massa com um pão. Eles costumam até limpar o prato com um pão. Isso não é nenhum pecado de maneira alguma, eu acho que muito pelo contrário, né? Nada então de cortar? Não, cortar não há necessidade, porque senão vai haver uma dificuldade maior para que você possa enrolar a massa. Você utilizando o garfo com a colher, você enrola a massa, onde que ela vai vir agregada do molho, ela não pode separar do molho. A massa sem molho não é uma massa legal, né? Já que o senhor falou em molho, quais os segredos do molho? Vamos falar do molho básico. Existe o molho que eles chamam de molho à bolonhesa, esse tradicional molho com carne. Eu acho que valeria a pena, né, a gente fizesse um exercício de uma forma completamente diferente à forma tradicional de se fazer o molho, para fugir do que foi passado, que eu acho que é bastante errôneo. As coisas evoluem, a culinária é uma coisa que tem tendências e a todo instante está evoluindo. A gente pesquisa o tempo todo e corre atrás de novas informações. Normalmente, a pessoa vai fazer um molho, ela coloca azeite ou manteiga, qualquer coisa na panela, e depois ela vai pegar a carne, essa carne moída, né, e vai refogar a carne. Isso é uma coisa que eu acho que não funciona muito bem. Não funciona muito bem e seria interessante que as pessoas tentassem fazer da maneira que eu acredito que seja correta. Por quê? Se refogando essa carne, ela vai perder proteínas, propriedades, isso vai ficar tudo naquele fundo de panela ali. Mesmo que ele faça um deglacê, não vai ficar uma coisa suculenta e tão agradável como deveria ficar. Vamos fazer o molho, então, a bolonhesa no sentido inverso. Coloca o que você tiver que colocar, o tomate, cebola, pimentão, o que você quiser colocar para se fazer o molho. Faça esse molho e cozinhe a carne no molho. Vai ficar uma coisa bem mais saborosa e bem mais saudável, além de ficar suculenta, uma coisa bem mais interessante. Depois do intervalo, nós vamos descobrir os segredos do preparo das carnes. No Brasil, a esquerda é a oposição ao governo. Na China, a oposição ao governo é a direita. Na Itália, todo mundo é oposição ao governo. Na Rússia, quase não existe governo. Na Inglaterra, o governo é a terceira via. E eles dirigem na via contrária do trânsito. Vai entender esse mundo. Leia a Época. Os fatos, análise crítica e todos os pontos de vista da informação. Época. O prazer de ler. Nossos livros. Ligue. Ajude a manter abertas as portas da casa do hemofílico. Se cada um der uma gota de solidariedade, a gente ganha sangue novo para continuar ajudando. MGTV Primeira Edição. A partir desta segunda, o jornal ganha mais 10 minutos. Mais debates, mais flashes ao vivo, mais imagens aéreas. A melhor equipe de jornalismo de Minas, cobrindo com isenção e agilidade as notícias da região metropolitana. MGTV Primeira Edição. Agora com mais 10 minutos. A partir desta segunda, em novo horário, meio-dia. O Globo Comunidade hoje está saboroso. Nós estamos conversando com o chefe de cozinha, Nonô. Ele está nos ensinando alguns segredos da culinária. Chefe Nonô, vamos ainda falar um pouquinho mais sobre molho. Para cada massa existe um tipo de molho especial? Não é que exista para cada massa um molho especial, mas existe uma coisa que é bastante prática e lógica a nível de leitura. Se você tem uma massa longa, que são os espaguetes, os fettuccines, essas massas longas, essas massas compridas, essas tiras, que a gente procura fazer o seguinte: a leitura real de massa. Você precisa de levar a massa, uma quantidade suficiente de molho que dê para cobrir essa massa. Vamos dizer, para as massas longas, você pode utilizar molhos que contenham pedaços
que você vai degustar pedaços e ao mesmo tempo alguma coisa suculenta que existe nesse molho, que ele vai, essa massa vai conseguir, né, receber esse molho de uma maneira interessante. Ao mesmo tempo, as massas tubulares, os tubos, os penes e afins, se você colocar um molho suculento nessa massa, um molho liso, ou seja, um molho líquido, sem pedaço, o que vai ocorrer? Ela não vai conseguir absorver todo esse molho, porque dentro dos tubos não vai haver molho, ou senão você vai ter que sobrecarregar a sua massa. Você vai tornar essa massa muito pesada para poder, vai botar excesso de molho na massa para que ela fique interessante, saborosa. Então, normalmente, nas massas tubulares, a gente utiliza molhos que tenha pedaços de legumes, mesmo de carne, de frutos do mar. Molho aí não tem limite, né? Isso é uma coisa sem limite. E a outra coisa com relação às massas recheadas, são massas frescas, que a gente faz com recheio, e a predominância maior dessa massa, com certeza, vai ser a massa e o seu recheio. Então a gente procura utilizar nessas massas, normalmente, os molhos mais simples, esses molhos mais básicos. Por quê? Porque o resultado maior dessa massa é o recheio da massa e a massa. Isso já é uma coisa quase que completa. A gente coloca um molho, agrega um molho, simplesmente para dar um visual melhor, uma coisa assim, ou ajudar, né? Contribuir nessa. Um molho de tomate seria um molho excepcional. Simples? É um pomodoro e burro, que seria um molho de tomate misturado com molho branco, uma coisa bastante interessante. Aí adiciona-se um pouco de queijo. Uma coisa bastante interessante também diz respeito à massa, que a gente vê isso com uma frequência muito grande. As massas que têm frutos do mar, em circunstância nenhuma, a gente serve isso com queijo. Ou se come queijo, ou se come frutos do mar, porque não combina, frutos do mar não combina com queijo em circunstância alguma. Então a gente procura utilizar um molho, vamos dizer, de pomodoro, né, de tomate, como você está dizendo, ou um molho de carne, né, um brodo com vinho, uma coisa assim, uma coisa mais neutra, ou um molho branco, qualquer coisa nesse sentido. Esses molhos básicos... Menos queijo. Não, queijo com frutos do mar de maneira alguma. Ou você come uma coisa ou come outra, porque um mata o outro, né? Você comendo gorgonzola com vieira, você vai comer gorgonzola, você vai abominar a vieira, não vai comer vieira em circunstância nenhuma, mesmo o camarão. Você deixa o camarão para utilizar numa outra circunstância, né? Vamos falar um pouquinho sobre as carnes, né? Domingo as pessoas gostam de fazer um churrasco. Qual a carne boa para churrasco? A picanha realmente parece que domina, mas existem outras opções? Com certeza, existem várias opções de carne. Comportamento de carne é o seguinte, houve uma evolução muito grande nesse sentido. Eu costumo dizer que existem 3 estágios de carne. Existe aquela carne que as pessoas, no caso de churrasco especificamente, eles abatiam, levavam no alforge, né, uns cavalos, esse negócio, todo um saco de sal, e chegavam lá vamos dizer, no pasto, e uma novilha, uma res quebrava a perna e tinha que ser abatida, e o pessoal tinha que se alimentar. Então eles abatiam, utilizavam sal grosso, fazia aquele fogo de chão e fazia aquilo. E outra é essa coisa de beirada de estrada, esse churrasco de churrascaria, que a pessoa vai e utiliza sal, bota sal e põe para assar e vem tirando. Hoje a nossa, vamos dizer, o churrasco ideal, eu acho que é o churrasco que eu chamo de urbano. Porque hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande de ervas frescas, de coisa que você pode vir a utilizar, que vai dar um sabor legal à carne, através das marinadas, desse negócio todo. E a outra coisa é não utilizar em circunstância nenhuma o sal no período de assar a carne. Como é que seria esse procedimento? A carne, na realidade, ela tem 20% de massa e 80% de água. À medida que você coloca o sal na carne e leva ela mesmo para selar, ela tem grandes possibilidades de perder líquido. Ela perdendo líquido, ela vai ficar mais dura, ela vai ficar mais rígida. Então o que você faz? Se você consegue assar ou selar essa carne com toda a suculência dela e deixar para temperar essa carne, que utilize sal fino, o sal que você achar no final do cozimento,
ou na hora de servir, é o ideal. Você vai comer uma carne com certeza mais saborosa. Mas as pessoas normalmente colocam a carne no sal grosso e levam para a churrasqueira. O melhor é levar a carne sem sal, sem tempero, sem nada. O ideal é que você corte essa carne e logo depois que você faça pedaços de carne que você vai consumir imediatamente. Porque se você corta a carne, que você está levando ela em contato no braseiro, com a brasa, com a temperatura, o que vai ocorrer? Ela vai, dependendo da distância que você coloca essa carne do braseiro, ela vai selar. É o que a gente quer, é o ideal que a carne sele realmente. Ela selando, ela vai manter toda a suculência dela dentro dela, ela não vai perder nada de proteína, então ela não vai perder nada desse líquido, desse 80% de líquido. Vai perder normalmente para assar, mas vai perder o mínimo possível. Então quando você tirar essa carne, né, e fatiar essa carne, aí você dá uma salpicada de sal, o mínimo possível. Você vai comer uma carne muito mais saborosa e com certeza mais macia. Outro detalhe importante no que diz respeito à carne, a carne ela tem umas linhas, são fibras, toda e qualquer carne ela tem fibras. O interessante na hora de servir essa carne, mesmo de cortar para você ingerir, se você pega uma carne que tem fibras nesse sentido e você corta ela no sentido das fibras, então você leva isso para a sua boca, até a digestão fica mais difícil. Você começa a mastigar, você vai mastigar a fibra, você vai ter que vencer essa parte toda. Se tem essa carne, as fibras estão nesse sentido, e você corta na hora de servir nesse sentido, você vai ter que quebrar uma área muito pequenininha. Então é muito mais fácil a digestão e é uma coisa bem mais saborosa. Tanto bife, picanha, qualquer coisa que você for comer. Carne. Outro detalhe que eles dizem é a existência de carne de primeira e carne de segunda. Isso não existe. A gente precisa de valorizar melhor, porque a gente tem bois hoje de excelente qualidade. Existe boi de primeira e boi de segunda. Esses boi que sobe muito morro, boi velho, esse negócio, passa a ser um boi de segunda. Terrenos muito montanhosos. Um boi que pasta no plano, ele tem o músculo dele, a musculatura mais relaxada, esse negócio todo, então é um boi mais tranquilo. Mas existem carnes que são consideradas carne de segunda aqui, que para mim são as melhores carnes que existem disponíveis no mercado. Você vê um músculo, uma carne que tem um valor muito pequeno, esse músculo, se você secciona o pernil do animal com o osso e faz isso, deixa de ser aquele músculo e passa a ser um ossobuco. É uma coisa extremamente nobre e uma das coisas mais saborosas que existem. Você cozinhar uma carne, um músculo com seu osso, com aquele tutano, com tudo que tem direito, isso servido com arrozinho branco, tradicional, normal, ou mesmo sofisticando um pouco mais com risoto milanês, pelo amor de Deus. Aí realmente é uma coisa maravilhosa. A seguir nós vamos ficar sabendo como tornar mais saborosos alguns pratos da cozinha mineira. Eu estou trabalhando, dando duro, mas eu quero saber mais. Quero melhorar na profissão e na vida. E uma televisão como Futura me ajuda a aprender o que eu preciso e a descobrir novas oportunidades de trabalho. Entrar na faculdade não é mole, cara. Tem que estudar. Se você tá ralando como eu, então se liga nas dicas, nos programas e nos resultados do Futura. Tudo para encher a minha bola e a sua. Educação pela TV é no Futura e a RBS investe nesta ideia. A Indomada. A jovem Eulália enfrentou o ódio de sua família para viver um romance proibido. Aconteceu porque eu quis. Ajudou seu amor a fugir e passou a viver na esperança de reencontrar sua grande paixão. Acredita que meu pai ainda vai voltar para buscar a gente? Ele prometeu, filha. A Indomada, um grande sucesso. De volta a partir do dia 16, em Vale a Pena Ver de Novo. Nós estamos conversando hoje com o chefe de cozinha Nonô, que está nos ensinando alguns segredos da culinária. Chefe Nonô, vamos falar um pouquinho da cozinha mineira. A carne de porco é a base de muitos pratos da nossa culinária.
quais são os segredos para preparar carne de porco? Existe um preconceito, né, com relação à carne de porco? Existe, mas isso é uma coisa que já está mais do que provado e comprovado que a carne de porco é uma carne extremamente saudável, para não dizer que é uma das carnes mais saudáveis. Existia uma lenda de que a carne de porco é uma carne, vamos dizer, gordurosa, pesada. E já desenvolveram, inclusive, dentro em breve a gente deve ter acesso a isso, laboratórios do mundo inteiro vêm testando a carne de porco e deram um parecer extremamente favorável à carne de porco. Por quê? Carne de porco hoje é considerada uma carne monoinsaturada, ela não é poliinsaturada. Então a gordura que existe nela é uma gordura benéfica. Acho que tudo em excesso é prejudicial à saúde. Não é por causa disso que você vai pegar um tocinho e vai comer uma banda de tocinho de 3, 4 quilos, aí com certeza não vai te fazer bem. Mas isso é uma coisa bastante saudável. A partir do momento que você trabalhe isso, e trabalhe de uma maneira correta, isso passa a ser uma coisa saudável. O preparo da carne de porco exige alguns cuidados especiais? Isso é bastante interessante. O ideal, eu acho, para a carne de porco, vamos dizer, pernil, lombo, qualquer coisa nesse sentido, é que a gente coloque essa carne marinando. O que seria marinada? É que você faça um tempero, que bote alho, cebola, ervas, o que você achar que seja interessante, vinho. São coisas extremamente saudáveis para que você possa fazer uma marinada e que você envolva essa carne nisso, ou deixa de imerso, ou do jeito que você achar conveniente, mas com um grande detalhe: não coloque sal. Marinadas não se coloca sal. O sal você vai deixar para colocar quando essa carne estiver pronta, ou mesmo quando estiver no final do cozimento, ou no final, quando ela estiver no final do assado, aí você vai, chega e coloca o sal, mas sal é aquele negócio, é o essencial. Nós estamos falando de qualidade de vida, de uma culinária, de uma coisa onde que a gente está levando em consideração fatores extremamente favoráveis à saúde, né? De forma alguma, não é que a gente está querendo abolir ou abominar o sal. O sal é essencial também para a saúde, mas não nas quantidades que a gente tem utilizado normalmente. Isso só vai causar prejuízo para a gente, né? A questão do frango, que é outro muito usado, né, na nossa culinária. Sim. Qual o tratamento para o frango? O frango em si é uma carne bastante, vamos dizer assim, suave. Ela já requer um tempero não tão acentuado como como o próprio lombo ou qualquer carne de porco. Eu acho que o ideal do frango é você tratar ele da maneira mais simplória. Eu acho que a cozinha mineira é riquíssima, ela é maravilhosa. Esse franguinho nosso que a gente faz de panela, isso é uma coisa maravilhosa. Você não come isso em lugar nenhum, você roda o mundo inteiro, dificilmente você vai conseguir comer esse franguinho com quiabo e angu, essa coisa fantástica. Agora, pelo amor de Deus, não vão fazer que essa comida seja uma comida muito boa para a memória, o que tem sido servido, da maneira que tem sido servido. Inchar com esse negócio de gordura, aí fica uma coisa extremamente poliinsaturado. O ideal é você utilizar a própria gordura do alimento, dê nele aquela refogadazinha tradicional, mas não põe óleo em abundância, porque senão isso é muito bom para a memória. Você come, fica uns 2, 3 dias lembrando que comeu. Isso não é o ideal. Vamos fazer essa comida mineira tradicional, que eu acho que sem falsa modéstia, sem barrismo, eu acho que é a comida mais rica regional que existe dentro do nosso país. E divulgar mais, fazer mais, executar isso mais. Nós precisamos de realmente, a nível de cultura, colocar isso para fora. O nosso estado, Minas, é um estado extremamente rico no que diz respeito à culinária. A gente perdeu muito. A luta, uma das grandes lutas, o que eu tenho feito de uma forma geral, à medida do possível, tenho levado essa culinária para fora e mostrado para o pessoal, e a aceitação é muito grande, é fantástica. Essa culinária tradicional, essa comidinha nossa tradicional, isso tem um valor excepcional. Falando em qualidade de vida, em qualidade dos alimentos principalmente, a gente percebe que existe muita perda com relação aos legumes, às folhas. As pessoas, por exemplo, às vezes usam a folha e jogam fora o caule, enfim.
esse aproveitamento mais correto dos legumes e até, por exemplo, alguns tipos de legumes, alguns tipos de folhas são pouco utilizados na nossa comida. Por exemplo, o Ora-Pronobis, né, que é rico em proteína, é pouco utilizado. Como mudar essa cultura? Como trabalhar essa cultura? Eu acho que isso é um problema de conscientização. O que a gente tem feito, a gente tem reunido e dentro de pouco tempo devo estar reunido com os grandes chefes de cozinha do mundo. A gente está se reunindo em São Paulo nesse mês agora, meados do mês. Uma das coisas, uma das pautas dessa reunião é exatamente esse grande problema que a gente enfrenta e tem enfrentado no Brasil. E a gente quer criar essa consciência. O que vem acontecendo? A nossa realidade hoje é uma coisa bastante lastimável. O Brasil, de uma forma geral, nós estamos julgando hoje em torno de 600 toneladas de alimento fora no lixo. 600 toneladas de alimento que é jogado no lixo. Eu acho que o nosso país, o povo, de uma forma geral, iria comer com bastante dignidade, ia comer muito bem, se a gente realmente soubesse aproveitar o que a gente tem e o que a gente disponibiliza. No que diz respeito à parte de hortaliças ou mesmo uma série de coisas que são desprezadas, vamos dizer, no caso do brócolis, joga-se as folhas de brócolis fora. A folha do brócolis ela é muito mais saborosa do que a couve e muito mais rica em nutrientes do que a folha do que a própria couve. Uma outra folha que é jogada fora, folha de beterraba é jogada fora, folha de couve-flor é jogado fora. Então essas folhas, esses folhosos, isso é lixo. É isso que vai gerar essas 600 toneladas. Então a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira possível, o máximo possível. Ora-Pronobis é uma das coisas mais ricas que existe a nível de folhosos que existe no mundo. Eu estou para te dizer que não existe nada igual Ora-Pronobis a nível de nutrientes, de proteína. O Ora-Pronobis realmente é uma coisa fantástica e que a gente deveria comer com maior frequência. Para terminar, a gente percebe que muitas pessoas não conseguem aproveitar bem uma refeição porque elas estão muito mais preocupadas em comer do que saborear. Sim. O saborear, o degustar, pode ser ou é o segredo para se aproveitar bem tudo que está ali na mesa? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o que envia os nossos impulsos gustativos para o cérebro é o hipotálamo. O hipotálamo vamos dizer assim, tudo que é apetite, no que diz respeito ao apetite, tanto gustativo como também o sexual, quem envia esses impulsos para o nosso cérebro é exatamente o hipotálamo. O que eu costumo dizer com as pessoas que convivem comigo e dentro das oportunidades que eu tenho é o seguinte, que uma pessoa que come bem, comer bem, não é quantitativo, é qualitativo, como eu estou dizendo no caso do Ora-Pronobis, das folhas, nesse sentido, você comendo bem e bebendo bem, você tem maiores possibilidades de ser uma pessoa bastante saudável, inclusive sexualmente, com certeza. Muito bem. Nós queremos agradecer a presença do chefe Hélio Norberto, o chefe Nonô, e esperamos que realmente o almoço esse domingo seja ótimo. Uma ótima semana para todos e até o próximo domingo.